Educação à distância, mudando realidades. Olá, seja bem-vindo à aula de número 1 da disciplina Processos de Leitura e Escrita. Eu sou a professora Ana Cláudia Ribeiro, estou aqui no estúdio de gravação do IFRO Porto Velho, Zona Norte. Atrás de mim tem uma parede branca, escrito com letras verdes, EAD, mudando realidades. Eu tenho estatura mediana, cabelos cacheados, uso óculos, estou vestindo uma calça preta e uma blusa rosa. E o meu sinal na comunidade surda é esse aqui. Vamos lá então para a nossa aula 1? Hoje nós vamos falar sobre concepções de linguagem e também o ato de ler e escrever como práticas sociais. E para iniciar nessa conversa, nós vamos falar um pouquinho sobre as concepções de linguagem. Existem várias concepções de linguagem a depender da linha teórica, né? E com o passar do tempo, os vários estudiosos da linguagem vão, né, trazendo a sua perspectiva a respeito da linguagem. Vamos então lá para o nosso slide? Então, por que a linguagem é tão importante, né? Porque é a linguagem que possibilita as vivências e as experiências do sujeito se transformam em conhecimento. Então, é através da linguagem que as experiências e as vivências vão se transformar e vão construir o repertório do sujeito, na medida que o desconhecido estabelece pontes com o conhecido, tornando mais complexos os significados. Essas experiências auxiliam o sujeito a ampliar sua visão de mundo. E é por isso, então, que nós temos lá, né, Paulo Freire fala, né, a leitura de mundo, né? Ele fala sobre isso. Então, é esse conhecimento que as pessoas vão construindo no decorrer da sua vivência, das suas experimentações, e que isso é diferente para cada ser humano, é diferente para cada pessoa. Então, mesmo que eles sejam da mesma família, os experimentos, né, as vivências vão ser diferentes. E isso vai impactar na forma que as pessoas veem o mundo, na forma que elas significam o mundo. E aí, então, nós temos a linguagem, a primeira das correntes, né, das concepções de linguagem que nós vamos ver, é aquela que tem o ponto de vista da linguagem como expressão do pensamento. Vamos ver, então, o que diz essa concepção. Então, a língua é vista como um ato monológico, individual, que não é afetado pelo outro, ou seja, não considera a interação, nem pelas circunstâncias que constituem a situação social em que a enunciação acontece. Por esse ponto de vista, a linguagem é considerada espelho do pensamento. Dito de outro modo, não sabe se expressar decorre de não saber pensar, uma vez que a linguagem traduz que se constrói na mente. Dessa forma, a língua é concebida como um sistema de normas imutáveis, acabado e sem interferência social. Então, aí, né, essa concepção, ela é preciso conhecer, mas é uma concepção que não é, hoje em dia, né, não é válida, não é utilizada, né, assim, no nosso dia a dia hoje, que já pensou? A linguagem é a expressão do pensamento. Então, se você não consegue se comunicar, então você não pensa, né? Então, e aí a língua é vista como um conjunto, né, de regras, de signos imutáveis, que não se pode fazer nada com isso, não considera a interação, não considera a relação, né, com as outras pessoas e com o ambiente, com o meio que ela está inserida. Então, essa é uma primeira das concepções, que é a língua como pensamento, a linguagem como pensamento. Agora vamos ver a nossa segunda corrente, que é vista a linguagem como instrumento de comunicação. Essa daqui já é mais conhecida, né? E muito veiculada hoje em dia. Nessa concepção, que está relacionada à teoria da comunicação,
postulada por Jacobson, a comunicação é dada a partir dos elementos. Lembram lá? Vocês devem ter estudado lá no ensino fundamental, médio, né? Que os elementos da comunicação é o emissor, aquele que transmite a mensagem, o receptor, que é aquele que recebe, né? O canal, que é o meio que está sendo vinculado a essa mensagem, a mensagem, que é o próprio assunto, né? Conteúdo, o código, que é a linguagem utilizada, e o referente, que é o contexto. Então, para essa concepção, considera-se a língua como um conjunto de signos que se combinam por regra, possibilitando a transmissão de uma mensagem ou de informações de um emissor para um receptor. Ou seja, é um instrumento de comunicação que serve para transmitir uma mensagem, de modo que os envolvidos utilizem os sinais do código de forma pré-estabelecida, né, e convencionada. Então, nessa corrente, né, nessa perspectiva ainda muito utilizada hoje, a linguagem, então, é utilizada, né, tem a finalidade de comunicar. E se você não comunica bem, alguma coisa nesse processo aí está falho, né? E então a língua, ela possibilita esta comunicação através desses elementos, né, que compõem esse sistema de comunicação. Bom, a outra concepção de linguagem que nós vamos ver agora traz uma perspectiva do ponto de vista da interação, né? Então, a linguagem é vista como interação. E quem formulou, defende essa perspectiva, Bakhtin e Voloshinov. Então, para eles, a língua vive e evolui historicamente na comunicação verbal concreta, não no sistema abstrato das formas da língua, nem no psiquismo individual dos falantes, né? Olha aqui uma crítica lá à questão da linguagem como expressão do pensamento, né? Mas pelo fenômeno social da interação verbal realizada através da enunciação ou das enunciações. Assim, é possível compreendê-la e considerar os aspectos sociais e ideológicos que a constituem. Então, o que acontece aqui? Aqui nós já temos um avanço nas perspectivas. Aqui considera-se não lá na concepção da língua como pensamento, era uma coisa individual do sujeito. Na linguagem como comunicação, tinha o emissor e o receptor, também não era só o sujeito, mas não considerava-se esse aspecto social. Aqui, além de ser a linguagem, né, ser esse fator que resultante dessa interação entre os falantes no momento da enunciação, é também considerado o contexto, os aspectos sociais dessa interação. E agora nós vamos para a última concepção, que enquanto nessa aqui, o que acontece? Nós tínhamos, ela considera a linguagem verbal, né, como instrumento, né, dessa comunicação. Nessa outra perspectiva que nós vamos ver, é a linguagem como trabalho. Vamos ver o que ela traz de diferente. Linguagem como produção social. Então, a linguagem como produção social, ela vai um pouco mais além do que aquela que nós vimos anteriormente, que trata da interação, porque para essa perspectiva, a linguagem abrange tanto o verbal, e aqui nós temos um acréscimo, como o não verbal. E aí entenda-se como não verbal as formas, as cores, as melodias, que também, né, têm significado, comunicam, né, têm um sentido. Portanto, a própria língua. Isso nas palavras de Orlandi. Nesse sentido, a linguagem é a relação necessária entre o homem e a realidade natural e social. Olha aqui o social também, né? A linguagem não é neutra e nem imparcial. Ela agrega questão ideológica presente nas estruturas sociais e nem pode ser considerada mero instrumento de comunicação ou transmissão de informação. Então, vejam, nessa perspectiva, a linguagem vai além de ser um mero instrumento de comunicação.
ou de transmissão de informação. E o outro ponto de vista que diferencia das outras é que contempla não só a linguagem verbal, mas a não verbal. Porque quando eu estou falando aqui, por exemplo, com vocês, vocês estão vendo também o meu gestual, a forma como eu estou escrita, né? O meu posicionamento em relação ao local onde estou. Então, tudo isso comunica, tudo isso é significativo no processo de linguagem. Então, vocês vão levar em conta para construir os sentidos, não somente o que eu estou verbalizando, né, oralmente, ou o que eu trouxe escrito nos slides, mas também nos slides, o que vocês vão construir sentidos, não apenas a partir do que está escrito, mas das imagens que eu trouxe lá. Então, tudo isso, a linguagem, ela faz... ela se completa, né, digamos assim, ela está relacionada com esses dois tipos de linguagem, a linguagem verbal e não verbal, ok? Assim como aqui, do meu lado, nós temos a Ana Carla, que está interpretando essa aula, e ela está utilizando a linguagem não verbal, né, que também comunica, que tem sentido, que aliás, é uma língua, corrigindo, né, é a Libras, então, que trabalha com a linguagem não verbal, através, né, da sinalização. Então, para isso que eu queria fazer um adendo, né? Agora, continuando. A polissemia da leitura. Então, nós já tratamos a respeito da linguagem, agora nós vamos falar sobre as concepções de leitura. Leitura, ela pode ter vários sentidos, né? Ela é bem ampla, ela pode ser entendida como atribuição de sentidos, e nessa perspectiva ela é utilizada não somente na escrita, mas também na oralidade. Ela pode ainda significar concepção quando se diz leitura de mundo, e também ela tem o sentido acadêmico, em que leitura significa um aparato teórico, metodológico. Por exemplo, fiz várias leituras de Paulo Freire, né? Então aqui Paulo Freire está representando esse aparato teórico, né, específico. Então, leituras de Paulo Freire. E, no sentido mais restrito, podemos relacionar a leitura à alfabetização, ao aprender a ler e escrever. E, assim, ela pode ganhar o aspecto de aprendizagem formal, né? Então, a leitura ela tem essas várias significações. Quando a gente fala em polissemia, poli quer dizer vários, então a leitura ela pode ter vários sentidos e é preciso a gente contextualizar, né, em que sentido a gente está falando. E uma outra coisa que eu queria chamar a atenção é que nos documentos como a BNCC, né, no regulatório do ensino da língua portuguesa, nós temos que trabalhar com os nossos alunos as 4 habilidades, né, que é o ler, escrever, falar e ouvir. Mas, muitas vezes, nós não conseguimos, né, trabalhar essas 4 habilidades e acaba que no 80% das aulas a gente fica mesmo só no ouvir. Então, nosso aluno ouve, né, muito mais do que lê, do que escreve e do que fala, né? Às vezes o ouvir e o escrever também são bastante utilizados, né? Às vezes também se escreve muito, mas o falar e a questão do falar fica sem ser utilizado. É preciso também que a gente saiba dar voz aos alunos. Então, a leitura também possibilita isso. Por quê? Porque você pode dar voz ao aluno tanto para ele expressar, fazer a leitura, não só aquela leitura em voz alta do texto, como também para ele expressar a sua compreensão, né, a respeito do texto, para ele atribuir sentidos àquela leitura que ele fez. Então, é importante também dar voz ao aluno para ele não ficar só naquele ponto de vista do professor, né? Então, a gente tem que possibilitar momentos na sala de aula para que isso aconteça. Bom, e aí nós vamos para alguns fatos importantes.
pensar a produção de leitura, logo a possibilidade de encará-la como possível de ser trabalhada e não ensinada. Então, se eu entendo que ler é atribuir significado, então eu tenho que trabalhar nos alunos essa construção de sentidos, né? Porque produzir leituras, eles sabem. Agora, atribuir os sentidos, né? Essa habilidade tem que ser trabalhada. A leitura quanto escrita faz parte do processo de... A leitura, tanto quanto a escrita, faz parte do processo de instauração dos sentidos. O sujeito leitor tem suas especificidades e sua história. Então, cada leitor tem as suas experiências, tem a sua leitura de mundo, tem a sua própria vivência. Então, é preciso considerar isso e não exigir que todo mundo entenda um texto da mesma forma. Tanto o sujeito quanto os sentidos são determinados histórica e ideologicamente. Há múltiplos e variados modos de leitura. E, finalmente, de forma particular, a noção de que nossa vida intelectual está intimamente relacionada aos modos e efeitos de cada época e segmento social. Então, hoje em dia não dá mais para continuar falando naquele tipo de questão. O que o autor quis dizer? Gente, esse tipo de questão não se trabalha mais em sala de aula. Não é o que o autor quis dizer, é o que você compreendeu do texto, porque o autor não está ali para te responder, o texto já foi escrito e ali eles têm, no texto escrito tem todos os sinais, os elementos, os indícios para a pessoa atribuir os sentidos. Então, esse tipo de questão não se admite mais. Aquele tipo de interpretação de texto que todo mundo tem que responder da mesma forma, do mesmo jeitinho, isso não é mais trabalhado hoje em dia, porque a gente sabe que as leituras são diferentes, os sentidos são diferentes. Por quê? Porque o sentido ele não está nas palavras. Os sentidos não moram nas palavras. Eles são construídos dentro de um texto pelo leitor, né, pelo autor. Então, os sentidos eles não estão presos, mortos ali nas palavras. Eles existem a partir do momento de interação do leitor com o texto, né, que vai atribuir sentido àquele texto. Outra coisa que é importante também falar é que, a depender, e é importante também a gente, nos momentos de trabalhar a leitura em sala de aula, ter um espaço, né, para os alunos verbalizarem, para eles expressarem o seu entendimento sobre o texto. E, por exemplo, a gente falou sobre a questão histórica, né? Isso quer dizer o quê? Que um texto que foi escrito lá em 1898, um leitor que lê esse texto lá naquela época em que ele foi escrito, lá no século XIX, e lê hoje, no século XXI, esse texto vai ter o mesmo sentido para essas pessoas, né? Existem diferentes leitores em diferentes épocas? Não, porque como eu falei, os sentidos não estão nas palavras, então tem a ver que o leitor lá do século XIX tinha outra vivência, outra realidade, a situação, né, social era outra. Aí, se ele pega esse mesmo texto e traz para um leitor de hoje, ele vai relacionar com as vivências e realidades de hoje. Então, é natural, é normal, a gente não tem que cobrar uma leitura como se ele tivesse que voltar no tempo, entender como é que funcionavam as coisas naquela época, né, para poder atribuir sentido. É claro que é preciso trabalhar algumas questões de linguagem, que às vezes é diferente, algumas palavras, contextos históricos, tem necessário contextualizar para o leitor de hoje entender, mas a leitura, o processo de interpretação não vai ser o mesmo, ok? Continuando. Se nós considerarmos a linguagem não como apenas transmissão de informação, mas como mediadora, ou seja, transformadora entre o homem e sua realidade natural e social, a leitura, então, deve ser considerada no seu aspecto mais consequente, que não é o de mera decodificação, mas o da sua compreensão. Orlandi. Então, assim, isso quer dizer que quando a pessoa, né, só sabe
decodificar, ou seja, dizer que ali está escrito mamãe, mas não consegue atribuir um sentido àquilo ali, então não houve compreensão, houve apenas decodificação. E para que haja, de fato, a leitura, é preciso que se chegue ao nível da compreensão. Ok? E agora nós vamos para a nossa próxima temática da aula de hoje, que é o ato de ler e escrever como práticas sociais. Então, ler e escrever são duas atividades com valores desiguais, considerando-se as condições e os interesses dos diversos segmentos sociais. O aluno convive com diferentes formas de linguagem. E aí é preciso levar em conta isso, né? Ainda mais hoje em dia com as tecnologias, aí que tem diferença mesmo, variedade nas formas de linguagem. Então, a leitura é um momento crítico da constituição do texto, o momento do processo de interação verbal em que se desencadeia o processo de significação. Então, assim, é através da leitura, né, que vai haver essa expressão da compreensão do texto escrito. E é preciso a gente levar em consideração que hoje em dia a gente faz a leitura, né, não só naquele momento de sala de aula, de leitura do texto ali para a atividade, mas nós estamos no nosso dia a dia em constante contato com a leitura, seja das redes sociais, né, no nosso celular, seja da televisão, porque eu falei que a linguagem, que nessa perspectiva da linguagem como prática social, ela está relacionada também não só à linguagem verbal. Então, quando você está lendo, quando você está assistindo a televisão, quando você está caminhando pela rua, porque tem várias situações, vários contextos para você identificar e as linguagens, né? Então, tudo isso deve ser levado em consideração. Então, os alunos eles estão em diferentes contatos, com diferentes linguagens, né? Com diferentes formas de ler o mundo à sua volta, e não apenas do texto escrito, mas é preciso que a gente se atenha a esses aspectos, e é claro que a gente tem que trabalhar com o texto escrito, com a literatura, mas também de trabalhar esses outros aspectos da leitura no contexto da sala de aula. Trazer essas práticas de linguagem, essas práticas sociais, essas práticas cotidianas para a realidade da sala de aula. Bom, no nosso próximo tema aqui, ó, nós temos o ato de ler e escrever como prática social ainda. É importante que o espaço de leitura escolar, né, não exclua sua consideração o fato de que o aluno convive em seu cotidiano com diferentes formas de linguagem, que eu estava mencionando anteriormente. É preciso tratar de textos orais na escola, de fontes autênticas, reconhecer que a escrita não tem valor intrínseco e autônomo, e evitar o reducionismo que vê a leitura do texto como mera decodificação e apreensão de um sentido que já está nele, quando, na verdade, é o leitor que atribui sentidos ao texto. Então, a questão da leitura e da escrita, elas são relacionadas, né? E é preciso a gente ter em vista isso, dessa possibilidade de trazer a leitura relacionada à escrita e também das práticas sociais, dessas outras formas de leitura que os alunos têm contato no seu dia a dia, fora da escola, para também serem trabalhadas no contexto escolar. Por hoje é só, a gente fica por aqui e a gente se vê na próxima aula. Muito obrigada. Educação à distância, mudando realidades.